Então, olha só, aplicando o método caminhando pela reta numérica ou reta numerada, qual é o primeiro passo? Você vai se colocar no centro da reta numerada, ou seja, você vai se localizar, a princípio, aqui no ponto zero. Olha você aqui, né? Você está no ponto zero e a partir do ponto zero, você vai caminhar, se deslocar pela reta numerada de acordo com a operação que lhe for oferecida. Nós usaremos os mesmos exemplos da teleaula da professora Silvana e se você lembra, ela começou com esse exemplo, olha, mais 4 mais 1. Aqui eu estou adicionando dois números positivos, né? O mais 4 ou 4 positivo, mais 1 ou 1 positivo. Eu quero aplicar o método caminhando pela reta numerada para descobrir o valor dessa operação. Então vamos lá? Olha só, a primeira parcela da adição é o mais 4, certo? Então, mais 4 é o número de casas que você vai se deslocar na reta numerada. Como o mais 4 é positivo, você vai se deslocar à direita do zero, porque à direita do zero é onde estão localizados os números positivos, certo? Então, vamos lá, olha, você saiu do zero e andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Cheguei aqui no mais 4, parei no mais 4, certo? Passo então para a segunda parcela da minha operação, mais 1. Então, andarei mais uma casa, ainda para a direita, porque o 1 é positivo. Então, estava no mais 4. Mais uma casa, cheguei no mais 5. Logo, o total, ou resultado dessa operação é mais 5, ou 5 positivo. Percebe como é simples? Passamos então para o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho aqui a adição de dois números negativos. Eu tenho o menos 4, ou 4 negativo, mais menos 2, ou 2 negativo. Aplicando o método caminhando pela reta numérica, lembrando que você sempre inicia no ponto zero, então vamos observar qual é a primeira parcela dessa adição, menos 4. Onde eu vou encontrar o menos 4? À direita do zero ou à esquerda do zero? Vou encontrar o menos 4 à esquerda do zero. Haja vista que os números negativos estão localizados sempre à esquerda do zero. Então, vou movimentar até chegar ao menos 4. É onde eu quero chegar. Então, eu dou um passo, dois passos, três passos, quatro passos. Cheguei no menos 1, certo? No menos 4, aliás, desculpa. Cheguei no menos 4. Agora, eu vou para a segunda parcela da adição, que é menos 2. Olha só, menos 2. Quantas casas que eu tenho que andar ainda à esquerda do zero? 2 casas, certo? Então, eu estou no menos 4, vou andar mais 2 casas. Uma casa, 2 casas. Eu cheguei em qual número? Menos 6. Logo, menos 4 mais menos 2 tem como total, ou resultado, menos 6. Menos 6. Tá fácil de entender? Passamos para o próximo exemplo. Olha só, agora eu tenho a adição de um número positivo com um número negativo. Eu tenho mais 5, ou 5 positivo, mais menos 1, ou 1 negativo. Vamos movimentar pela reta numerada. Lembrando, sempre estou aqui no zero. Vou olhar a primeira parcela, mais 5. Então, vou andar à direita do zero para encontrar o mais 5. Olha, 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Estou aqui
no mais 5. Olho, então, a segunda parcela, menos 1. O menos 1 é negativo, eu tenho que buscar os negativos que estão à esquerda do zero. Então, olha só, eu estou no mais 5, eu preciso ir para o lado negativo, já que a minha parcela é negativa. Então, estou no mais 5. Quantas casas eu tenho que voltar com a intenção de chegar no negativo? Eu tenho que voltar uma casa. Então, estava no mais 5, eu venho para a esquerda, uma casa. Eu cheguei em qual número? Mais 4. Logo, o total dessa soma, dessa adição, é mais 4. Mais 4. Qual é o segredo? Então, número negativo, eu movimento sempre em direção à esquerda do zero. Número positivo, eu movimento sempre à direita do zero. Próximo exemplo. Agora, nós temos como exemplo a adição de um número Agora, nós temos como exemplo a adição de um número negativo com um número positivo. Então, eu tenho menos 5 ou 5 negativo, mais 3 ou 3 positivo. Vamos aplicar o mesmo método. Estou localizado aqui no zero, vou observar a minha primeira parcela dessa adição, que é o menos 5. Eu vou movimentar para a esquerda ou para a direita do zero? Vou movimentar para a esquerda, já que eu estou trabalhando com número negativo. Então, eu dou 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Cheguei aqui no menos 5. O menos 5. Então, parei aqui. Daqui eu observo a minha segunda parcela, que é mais 3. Mais 3 é positivo. Então, eu tenho que ir em direção aos números positivos. Eu estou no menos 5. Quantos passos eu vou dar em direção aos números positivos? 3 passos. Então, estou aqui, menos 5, 1 passo, 2 passos, 3 passos. Eu cheguei onde? Menos 2. Logo, menos 2 é o total da minha operação. Certo?